No último encontro, falamos sobre as pessoas que habitavam o território brasileiro, incluindo a área onde hoje fica o Distrito Federal durante a pré-história. Agora, vamos falar sobre a ocupação do Planalto Central durante o período colonial. Mas você sabe o que foram as colônias? E, no caso do Brasil, quem foram os colonizadores? De onde eles vieram? Quando chegaram à região do Planalto Central brasileiro? E mais do que isso, quais as relações que eles estabeleceram com as comunidades indígenas originárias que já viviam por aqui? As colônias foram criadas pelos europeus durante o período das grandes navegações. Nas Américas, existiram várias delas, dominadas e ocupadas principalmente pelos espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses. Os europeus criaram as colônias com o objetivo de explorar as riquezas econômicas existentes nesses lugares. A Espanha se lançou em longas viagens pelos oceanos, e numa delas, Cristóvão Colombo chegou às terras de um continente que era desconhecido por todos até então. Tais terras, que posteriormente receberam o nome de continente americano, constituíam o chamado Novo Mundo. Os portugueses dispunham de uma posição geográfica privilegiada, voltada para o Oceano Atlântico, e Portugal liderava o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos marítimos. No caso brasileiro, a colonização portuguesa teve início em 22 de abril de 1500, com a chegada na costa brasileira, onde fica o atual estado da Bahia, da esquadra chefiada pelo português Pedro Álvares Cabral. Entre as riquezas que os portugueses exploraram, destaca-se inicialmente o pau-brasil, árvore da qual era retirado corante vermelho e madeira. Além disso, eles também investiram na produção da cana-de-açúcar, sobretudo na região Nordeste, na criação de gado no Vale do Rio São Francisco e na extração de especiarias, como cacau, cravo, guaraná e urucum na Amazônia. No final do século XVII, os portugueses, que até então haviam se estabelecido no litoral, adentraram o interior do território brasileiro, em busca de minas de ouro e pedras preciosas. Elas foram encontradas onde hoje ficam os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, incluindo a região do Planalto Central. Diversas expedições foram contratadas pelo governo português, as entradas, ou organizadas por grupos particulares, as bandeiras, para explorar esses recursos. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes. É importante saber que, além de explorar o ouro, os bandeirantes também capturavam indígenas para serem vendidos como escravos e, portanto, contribuíram para que muitas comunidades originárias desaparecessem. Há estudos que revelam que o território central do país, que inclui o atual Distrito Federal, era ocupado por indígenas macro-G, como os Chavantes, os Goiás, os Crixás, os Caiapós, os Javaés e muitos outros.
No Distrito Federal, a presença de comunidades indígenas torna-se mais evidente a partir do final da década de 1950, quando algumas pessoas pertencentes ao grupo Funiô, originárias de Águas Belas, no sertão pernambucano, chegaram aqui. Eles vieram de Pau de Arara, caminhões que eram utilizados no transporte de passageiros para participar da construção de Brasília. Como não podiam praticar seus rituais nas áreas próximas aos canteiros de obras, o grupo Funiô se estabeleceu no espaço onde hoje é o setor noroeste, dando origem à comunidade indígena do Santuário dos Pajés, que também é chamada de comunidade Tapuia. Quando começaram as obras do Noroeste, em 2005, a Terracap, Companhia Imobiliária de Brasília, as construtoras e a comunidade Tapuia entraram em conflito. A questão só foi solucionada 13 anos depois, quando, em 29 de junho de 2018, o Ministério Público Federal reconheceu a posse da terra onde fica o Santuário Sagrado dos Pajés para a comunidade Tapuia. Sabemos que cada país tem sua própria capital, e com o Brasil isso não é diferente. A capital é o centro político-administrativo do país, onde as principais decisões são tomadas. Durante a colonização portuguesa, nossa primeira capital foi a cidade de Salvador, localizada no estado da Bahia durante 214 anos. Muito tempo, não acha? A segunda cidade a se tornar capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, e assim permaneceu durante 197 anos. Tanto Salvador como o Rio de Janeiro eram capitais litorâneas, próximas ao Oceano Atlântico. Em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada, tornando-se então a nova capital do Brasil. Assim, pela primeira vez na história, passamos a ter uma capital distante do litoral, no Planalto Central brasileiro. Mas de onde surgiu essa ideia de fazer uma capital no coração do país? Bem, essa história você vai conhecer em nosso próximo encontro. Até mais!